A água envolve na sua essência um universo oculto. Entre tantos significados, a água pode simbolizar a origem da vida, a fecundidade, a fertilidade, a purificação, a limpeza, a cura. O corpo humano é composto em torno de 70% de água, que é fundamental para a realização de diferentes funções. E a proteção é uma delas. A lágrima, por exemplo, protege os olhos. As lágrimas lavam a nossa alma e aliviam nossos pesos e angústias. E simbolicamente limpa a visão, permitindo enxergar o que não se via antes. O líquido amniótico protege o feto no útero da mãe. A água ajuda a hidratar, a levar os nutrientes até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo, por meio do suor e da urina. O arquétipo água é parte da alquimia estudada por Jung. Há muitos anos, à beira do lago Zurique, Jung mergulhava no silêncio, preservava o encontro com a natureza e se entregava para a construção do saber. Em muitos registros, ele aparece olhando para a água, despertando inquietações. Em seus livros, o arquétipo água é elemento presente, embora cada um dos 4 elementos estejam relacionados com as funções psicológicas e com as operações alquímicas. O arquétipo água aparece no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, e nele Jung descreve o mar como uma grandeza e uma simplicidade cósmica. Ele diz: o mar é como música, traz em si e faz aflorar todos os sonhos da alma. Ao mergulharmos profundamente nessas águas, nos deparamos com aspectos que negamos ou que estão há muito tempo esquecidos. No livro Dicionário de Símbolos, a água é descrita como vida e morte. São as mortes simbólicas, processo em que deixamos muitas coisas morrerem para o novo entrar. E agora que você já está mais familiarizado com o significado e o arquétipo água, te convido a mergulhar e sentir o significado da história que trago a seguir. Era uma linda tarde ensolarada e ela caminhava próxima a um grande lago. Samira era uma bela jovem que gostava de estar em meio à natureza. Ela caminhava sempre que podia naquele lugar. Olhava as árvores, os pássaros, sentia o aroma das flores e se envolvia nas sensações que a natureza proporcionava. Num belo dia, após sua caminhada, resolveu sentar próxima à beira do lago e ficou ali, respirando o ar fresco, fechou os olhos e aflorou os sentidos, procurando se conectar com tudo à sua volta. Então, sentiu um aroma muito diferente no ar. Era leve e inebriante, um aroma de flores que a deixou com uma sensação de bem-estar sem igual. Olhou para os lados e foi seguindo o aroma, até que se deparou com um jardim com pequenas flores brancas, como estrelinhas, asas de anjo. E ela ficou ali, envolta naquele aroma que parecia levá-la a lugares distantes. Ela sentia que era algo familiar, como se tivesse vivenciado algo que não conseguia lembrar. E então veio em sua mente: mergulhe no lago, você conseguirá lembrar. Ela se direcionou ao lago e, ao se aproximar, teve medo. Tocou seus pés na água e recolheu logo em seguida. O medo interrompeu a experiência de entrar no lago. Então Samira resolveu retornar para casa e passou a noite pensativa, tentando compreender a sensação que tivera naquela tarde no lago.
Após alguns dias, ela voltou a caminhar próxima ao lago e ficou olhando distante para as águas, o aroma do jasmim, aquela florzinha branca de aroma agradável, voltou a inebriá-la, trazendo sensações inexplicáveis. E novamente algo dizia que ela deveria se banhar no lago. A princípio lembrou do medo que sentiu dias antes, mas foi caminhando devagar em direção às águas. Era um dia quente. Ela olhou para o lago e pensou que seria bom se refrescar, mas sentia ainda medo e nem sabia o porquê daquele medo da água. Então o universo resolveu ajudá-la. O sol brilhava e o calor foi ficando intenso. Ela sentia muita sede, suava bastante. Resolveu que enfrentaria o seu medo e começou a entrar lentamente no lago e foi caminhando, passo a passo, até que a água cobriu seus joelhos. Samira sentiu que deveria ir um pouco mais além. O medo foi sendo dissipado e ela sentiu grande alegria ao refrescar o seu corpo. O aroma do jasmim, a sensação da água banhando seu corpo, tudo isso a deixou muito leve. Ela fechou os olhos e ficou ali em contato com a água. E de repente, ela sentiu uma vontade de chorar e chorou compulsivamente, sem parar. Suas lágrimas rolavam e se misturavam ao lago. E Samira chorou, chorou, chorou. E ali, naquele instante, o seu corpo físico e sua alma foram lavados, iniciando um longo caminho de limpeza e purificação. Depois de algum tempo, as lágrimas cessaram e ela se sentia muito bem. Não conseguia entender o que havia acontecido, mas sabia que algo mágico ocorreu ali, naquele lago. Ela saiu contente, feliz e muito agradecida por ter vencido o medo de entrar no lago e seguiu confiante. A partir daquele dia, resolveu que sempre que fosse possível, ela se banharia no lago. E chegou o segundo dia de sua experiência. Desta vez, ela não sentiu medo ao se aproximar da água. Tirou o sapato e foi logo caminhando até cobrir os joelhos. Sentia-se segura. E então começou a olhar para os seus pés no fundo do lago. Viu várias pedras, alguns peixes. Se interessou em conhecer o que havia ali no fundo do lago. A curiosidade de explorar coisas que nunca havia vivido. Ela só sabia o que era um lago através de histórias que contavam, mas nunca tinha entrado no lago para saber por si mesma. E se maravilhava a cada descoberta. Foi explorando a cada dia que entrava no lago. Após estar mais ambientada e o medo já não existia, pelo menos com as águas até o joelho, resolveu ir um pouco além e foi caminhando até que a água ficasse na altura da cintura. E seu corpo foi sendo envolvido pela água. Então ela sentiu algo em seu pé. Olhou para baixo e mergulhou para ver o que havia no fundo do lago. Quando mergulhou, viu uma pequena boneca caída entre algumas pedras embaixo de seus pés. Ela pegou a boneca e quando subiu à tona, teve uma pequena visão, como um flash, de uma cena que aconteceu em sua infância, onde seu pai jogava uma boneca no chão e ela chorava muito. De repente parou e começou a lembrar daquela cena completamente. Era algo que havia esquecido, mas que a marcou muito, algo que havia magoado bastante.
E novamente Samira chorou, 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 lavando toda aquela dor, toda aquela mágoa, um sentimento que estava guardado desde a infância e que tinha deixado de lado para não sofrer. Após algum tempo, as lágrimas secaram e ela percebeu que a lembrança já não doía mais. Ela pôde compreender, pôde perdoar e também se perdoar por ter guardado por tanto tempo essa mágoa. E assim saiu mais uma vez do lago, agora muito mais fortalecida. E ela foi para casa cantando, com alegria de viver. E ela pensava, esse lago é misterioso, mas a cada dia que entro nessas águas, me renovo e me liberto. Samira se encantou pelo universo oculto do lago. Os dias passaram, os meses passaram, lágrimas rolaram, dores se dissiparam. Ela aprendeu a nadar e passou a explorar muito mais aquelas águas profundas. E então foram aparecendo alguns desafios. Num certo dia, ao mergulhar, viu ao longe uma luz forte saindo de uma caverna subterrânea. A caverna estava coberta com muitas pedras e parecia ser de difícil acesso. Ao tentar se aproximar, um grande peixe apareceu e ela se assustou. Acabou se afastando, mas aquela luz parecia chamá-la. E então lembrou de um velho ancião que morava nas redondezas e que parecia cuidar daquele lago. Ele havia dito a ela, alguns anos atrás, que no lago havia um portal, mas que poucos conseguiram encontrá-lo, porque o portal estava no local mais profundo e sagrado do lago. Ela sentia que havia algo muito precioso naquela caverna. Seria aquela caverna subterrânea o portal? Amado e amada, você tem algo muito precioso no mais profundo do seu ser. É preciso mergulhar com coragem, eliminar os medos, limpar as angústias, lavar as dores, as culpas, para conseguir chegar até a luz que está naquela caverna subterrânea, dentro de você, apenas aguardando que a encontre. Permita-se.